É bom lembrar que o deputado bolsonarista Daniel Silveira, ele foi preso por uma decisão do Alexandre de Moraes, tomada no âmbito do chamado inquérito das fake news, aquele que continha vários vícios, que foi usado pelos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal para se blindarem, porque suspenderam a apuração na Receita Federal que poderia, em tese, atingir ali o grupo do Dias Toffoli, o grupo do Gilmar Mendes. A gente sabe como é que funciona e eu apontei etapa por etapa o que aconteceu. Isso não quer dizer que um deputado federal possa publicar um vídeo fazendo ameaça contra qualquer cidadão, mesmo ministro do Supremo Tribunal Federal. Falar, vou perseguir você, sei onde você mora, com quem você anda, né, dizendo que deveriam ter sido destituídos pelo AI-5, etc. Então essa parte do reacionarismo aloprado, mais rasteiro, mais despreparado intelectualmente para fazer uma crítica, para argumentar, essa parte ela é usada muitas vezes para gerar uma reação contra o Supremo Tribunal Federal como um todo, como se o Jair Bolsonaro não fosse aliado, principalmente da ala anti-Lava Jato do Supremo, que é do Dias Toffoli, do Gilmar Mendes, pediu aval, inclusive, para indicar o nome do Cássio Nunes Marques, desde meados de 2019 fez lá o acordão com o Toffoli, não resistiu à derrubada da prisão após condenação em segunda instância, não interessava manter a prisão em segunda instância, porque a qualquer momento Flávio Bolsonaro poderia, ainda pode, num momento em que as instituições não estiverem tão aparelhadas assim, que ele não tiver um mandato com foro privilegiado, mas está tudo sendo engavetado, né? É a boiada passando para todo mundo, para os petistas, para os bolsonaristas, para os velhos tucanos, para o pessoal do Centrão. Gilmar Mendes está sentado em cima do recurso do MP do Rio de Janeiro contra o foro privilegiado retroativo do Flávio Bolsonaro há 8 meses. Enquanto isso, ele está lá dando voto para aliviar a barra do Lula, declarando a suspeição do Sérgio Moro, demonizando procuradores e juízes para conseguir aliviar a barra de todo mundo, principalmente daqueles que mais interessam ao ministro, que são Aécio Neves, é o pessoal do PSDB, o partido que levou ele para o Supremo Tribunal Federal pelas mãos do Fernando Henrique Cardoso. Então, Aécio Neves, Beto Richa, José Sérgio e Geraldo Alckmin, que estão denunciados pela Lava Jato, é o Paulo Preto, acusado de ser operador de propina do PSDB, e aí o Toffoli, Lewandowski, Carmen Lúcia, que foram indicados pelo Lula, ajudam a aliviar a barra do Lula, depois poderão ajudar a aliviar a barra dos demais tucanos. O bolsonarismo participou de tudo isso. É bom que fique claro, inclusive blindando o Dias Toffoli da CPI da Lava Toga. Fizeram pressão pela retirada de assinaturas contra as assinaturas que pediam, na verdade, a investigação do Dias Toffoli, inclusive pela abertura do inquérito das fake news, que depois veio atingir a militância bolsonarista. E aí gerou esse tipo de reação, mas lá atrás, nada. Lá atrás estava tudo bem. O Bolsonaro, inclusive, defendeu o André Mendonça, que na época era advogado-geral da União, e defendeu a abertura do inquérito pelo Dias Toffoli. Então tem muita hipocrisia, tem muito investimento nesse binarismo por parte da claque, a mestrada. Tem aí os programas com os bolsonaristas passadores de pano, porque é a coisa mais fácil do mundo para o sujeito que não tem muito escrúpulo. Ele simplesmente tem que defender aquele determinado grupo político que está no poder naquele momento, e aí tudo que interessa àquele grupo ele fala a favor, tudo que é contrário aos interesses do grupo, ele fala contra. Não interessa se ele está sendo coerente ou não, se tem princípio ali baseando as suas análises ou não. A gente viu ontem o Flávio Bolsonaro falar a favor do isolamento social, especificamente para a CPI da Covid, enquanto a família dele inteira, inclusive ele, são contra o isolamento social. Mas aí, na CPI, que atinge a família, aí ele começa a ser a favor. Então não tem princípio. É simplesmente aquilo que é bom para a tribo dele está valendo, aquilo que é ruim para a tribo dele não está valendo. Então você tem aí vários programas para investir nesse binarismo. Aqui não, a gente mostra a realidade com todas as suas nuances. Então você tem lá o relator de um inquérito, Alexandre de Moraes, que determina a prisão com base na Lei de Segurança Nacional, com ali pontos sensíveis para tomar essa medida. Só que isso está dentro de um inquérito aberto pelo Dias Toffoli, que é parceirão do presidente Jair Bolsonaro. E aqui é preciso separar as coisas. Pode ser discutível a decretação da prisão preventiva do Daniel Silveira, mas é indiscutível a alopragem para além daquilo que está autorizado nas leis, do que ele fez dentro do vídeo. Então, que ele precisa ser processado, responsabilizado e punido por aquilo, não há a menor dúvida.
entre pessoas decentes. Qualquer ameaça que o sujeito grave em vídeo e rede social, outra pessoa que é ameaçada, ela processa. E ele precisa ser devidamente processado. Então, a Procuradoria-Geral da República, ela agiu numa frente diferente até da decisão do Moraes. Porque o Moraes tomou dentro do inquérito das fake news e a PGR usou o inquérito dos atos antidemocráticos, que é um inquérito que, pelo menos, seguiu o rito natural. Ele surgiu a partir do pedido da Procuradoria-Geral da República, foi acatado pelo Supremo Tribunal Federal, dentro dele tem as investigações e dentro dele vieram essas acusações contra o Daniel Silveira por praticar agressões verbais e graves ameaças contra ministros do Supremo para favorecer interesse próprio em 3 ocasiões, incitar o emprego de violência e grave ameaça para tentar impedir o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário por 2 vezes e incitar a animosidade entre as Forças Armadas e o STF ao menos uma vez. Então tem aí um repertório vasto para ele ser enquadrado e é claro que os ministros do Supremo, depois de endossarem ali nos bastidores a própria ação do Alexandre de Moraes, não iam deixar de aceitar essa denúncia da Procuradoria-Geral da República. Então agora as coisas devem seguir o seu caminho natural, vai ser processado e é um sujeito que já deu aí amostras reiteradas de um comportamento troglodita. Você tem uma classe mais fanatizada de bolsonarista, que o sujeito acha bonito encarar, tem que falar grosso com o Supremo Tribunal Federal, com o outro país e tal, não sei o quê. São coisas que não têm eficácia nenhuma. Pelo contrário, são contraproducentes. O sujeito acaba preso. O outro país, por exemplo, que é atacado, e vamos falar disso hoje, já falamos ontem, na verdade, declaração do Paulo Guedes contra a China. Aí foi lá o embaixador no Twitter e reagiu mostrando que os insumos das vacinas usadas no Brasil são chineses, que a Coronavac foi feita originalmente em parceria com a China, e o Paulo Guedes já amansou, falou, não, foi uma imagem infeliz que eu usei, esse negócio de dizer que o chinês criou o vírus e tal, que a vacina é pior do que a dos americanos, não era bem isso que eu queria dizer. Então, existe nesse núcleo bolsonarista essa sanha por uma pose de valente que não tem nenhuma eficácia. Você pode ter críticas a ministro do Supremo, pode, eu faço todos os dias nesse programa, críticas a votos, críticas a decisões, críticas a comportamentos, críticas até ao uso do palanque que virou o plenário para atacar pessoas, como procuradores e juízes, mesmo às vezes em processos que não tem nada a ver com aquilo. Então a gente faz todas as críticas ao sistema de governo de outro país e tal, bom, você tem um caminho para fazer. E uma coisa é você ser comentarista, você ser analista, outra coisa é você fazer parte de um parlamento de um país e você saber a diferença entre a análise jornalística, entre o ativismo de rede social e entre o comportamento parlamentar, que é alguém que pode usar, inclusive, a sua cadeira para fazer parte de articulações, criação de comissão, usar a diplomacia, ser aliado do governo para reunir uma frente ampla de países, para pedir sanções ou investigações. Bom, isso é uma maneira de agir dentro da racionalidade, do pragmatismo, podendo ter alguma eficácia. Agora, se você fica de verborragia, de ameaça, deixando as pessoas, evidentemente, se sentirem ameaçadas no direito delas, de ameaça física, porque o sujeito que diz, vou perseguir vocês, bom, você precisa fazer alguma coisa, né? No mínimo, uma denúncia contra esse cara. Isso em qualquer esfera, o sujeito denuncia você, faz uma ameaça contra você, pessoa física, ouvinte numa rede social, você tem toda a liberdade e deve procurar um advogado para processar. Eu já fiz isso, já ganhei causa na justiça contra gente que ameaça. Isso é o natural. Então eles não sabem fazer esse tipo de diferenciação. O que é a crítica legítima que precisa ser feita com contundência, muitas vezes, ironia, todos os recursos, e o que é o cometimento de crimes. Isso não tem nada a ver. Ou o que é um gesto antidiplomático que só vai fazer mal ao seu país e ao seu povo. Essas distinções de nuances dão trabalho. Pessoas mais inteligentes são capazes de compreendê-las. Gente rasteira não é. E gente rasteira tem poder hoje. Tem caneta na mão, tem mandato. E incorre nisso até para atender ao fanatismo do seu eleitorado mais rasteiro.
E é claro que as instituições podem e devem reagir. Às vezes, elas reagem tocando em pontos sensíveis, elas reagem com uma decisão que dá margem para argumentação em contrário, etc. Mas alguma reação é preciso haver. E agora, essa denúncia da PGR, ela segue um caminho bem mais natural do que aquela aplicação da Lei de Segurança Nacional por parte de um relator, de um inquérito tão feito de uma maneira questionável, seria até pouco, né? Mas repleto de vícios de origem, como eu cansei de apontar no meu trabalho desde o começo. Não é depois, porque atinge o grupo político, não, como fazem esses vagabundos virtuais aí que só ficam atacando as vozes independentes. Não, a gente faz desde o começo com a coerência e com os princípios. Então, era bastante esperado que o Supremo acatasse essa denúncia e vamos ver e monitorar aí todos os desdobramentos. Aquilo que o Daniel Silveira fez merece responsabilização e punição. Isso não se deve confundir com questionamentos e tal a respeito da maneira como agiu o relator do Supremo Tribunal Federal. Agora, por meio de denúncia da Procuradoria-Geral da República, acatada pelo Supremo Tribunal Federal, processo aberto, etc., tudo isso é a ordem natural das coisas.